Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia Escolar, aqui é o professor Daniel e hoje tem vídeo novo aqui no canal, um resumo preparado com muito carinho para você. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Muito bem, nesse vídeo de hoje nós falaremos como se dá a divisão regional do continente europeu. Um vídeo curto, porém importante para as turmas de 9º ano. Ao longo do tempo, o continente europeu foi regionalizado de diversas maneiras. Essa regionalização se dava por diversos critérios, não só por critérios físicos, mas critérios culturais, linguísticos, religiosos, entre outros. Em algumas épocas era mencionado região centro-oriental, centro-ocidental, região sudeste da Europa. Um grande exemplo dessa variedade de regionalização do continente europeu se deu no período da Guerra Fria, quando a Europa simplesmente ficou conhecida como Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa Oriental era composta pelos países que apoiavam o bloco socialista, além de algumas repúblicas que pertenciam à União Soviética. Eram aqueles países do Tratado de Varsóvia. Já a Europa Ocidental era composta pelos países que apoiavam o capitalismo. Esses países formavam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você até hoje poderá encontrar em livros várias maneiras de regionalização do continente europeu. Porém, nós vamos trazer aqui a mais recente, a que é usada pela maioria dos professores e livros atualmente. Portanto, a regionalização do continente europeu hoje se dá da seguinte maneira: Europa Mediterrânea, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental e Europa do Norte. Vamos falar sobre cada uma dessas divisões regionais europeias. Vamos começar pela Europa do Sul, ou Sul da Europa, Europa Mediterrânea, Europa Mediterrânica, ou ainda Europa Meridional. Ela é composta pelos países que compunham a Península Balcânica. Aí você vai pegar Sérvia, Macedônia, Grécia, Albânia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, pelos países da Península Itálica, o Vaticano, a Itália e o Principado de San Marino, e também pelos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Antigamente, Portugal e Espanha não faziam parte dessa que é considerada Europa Mediterrânea. Porém, com essa nova atualização, Portugal e Espanha fazem parte, sim, desta região da Europa. Então você percebe que os países que têm contato, que fazem limites com o mar Mediterrâneo, são considerados pertencentes à Europa Mediterrânea. A exceção seria a França. Vamos falar sobre a Europa Ocidental e Central. Ela também recebe um outro nome, Europa Centro-Ocidental. Ela é composta pelos países mais ricos da Europa: Inglaterra, França, Alemanha. Além disso, é composta por todos os países da Grã-Bretanha, da Ilha da Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, República Tcheca, Áustria e Hungria. Essa é a região mais rica de todo o continente europeu. Europa Oriental, que também é conhecida como Leste Europeu ou Europa do Leste. Como o próprio nome diz, ela é formada pelos países que se encontram a leste da Europa: Eslováquia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, além, é claro, da Rússia, o maior país da Europa. A maior parte desses países eram satélites da antiga União Soviética.
e alguns desses países eram repúblicas da União Soviética. Vamos falar agora sobre a Europa do Norte, ou Europa Nórdica, ou Norte da Europa, ou ainda Europa Setentrional. O norte da Europa vai ser composto pelos 3 países da Península Escandinava, que são eles Noruega, Suécia e Finlândia, além da Dinamarca, que fica ali na Península Dinamarquesa ou Península da Jutlândia, e da ilha da Islândia. Portanto, a divisão regional europeia atualizada se dá da seguinte maneira: Europa do Sul ou Mediterrânea, Mediterrânica, Europa Meridional ou simplesmente Sul da Europa, Europa Ocidental e Central ou Europa Centro-Ocidental, Europa Oriental ou Leste da Europa ou Leste Europeu, Europa do Norte ou Nórdica, ou ainda Norte da Europa ou Europa Setentrional. Muito bem, vamos passar agora para algumas perguntas. Primeira pergunta: a Península Escandinava se encontra em qual região do continente europeu? E a resposta: a Península Escandinava se encontra no norte da Europa, na região setentrional, nórdica ou Europa do Norte. Segunda pergunta: qual das regiões europeias é considerada a mais rica? E a resposta é a Europa Ocidental e Central, ou Europa Centro-Ocidental. Terceira pergunta: qual a maior região do continente europeu? E a resposta é a região da Europa Oriental, que também é conhecida como Leste da Europa ou como Leste Europeu. Vamos para a nossa última questão. Qual o nome da região onde encontramos os países da Península Balcânica, da Península Itálica e da Península Ibérica? E a resposta: a região é a Europa do Sul, ou Mediterrânica, Mediterrânea, ou ainda Europa Meridional. Se você acertou, parabéns! É isso aí, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembre-se, é um resumo de conteúdo. Respeite sempre o seu professor, porque conteúdo digital nenhum substitui o professor em sala de aula, ok? Que esse vídeo sirva para suas aulas e avaliações de geografia. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Compartilhe também esse vídeo com todos os seus colegas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.